Bom, então, esta é uma oficina remota sobre relógios de sol e vou primeiro apresentar um pouquinho acerca da agência da qual eu faço parte, a Lisboa é Nova, que trabalha muito próximo da Câmara em prol da sustentabilidade e desenvolvimento sustentável da cidade de Lisboa. Depois o resto da apresentação será um pouco com fundamentos sobre o que é um relógio de sol. Não pretendo que seja algo muito técnico, nem muito detalhado, antes que se retenham os conceitos básicos e essenciais para a construção do relógio de sol e, acima de tudo, dar a entender que é muito simples construí-lo e dar alguns exemplos de trabalhos também feitos por outras turmas no passado e no mundo, relógios de sol no mundo. Portanto, a Lisboa é Nova é a Agência de Energia e Ambiente de Lisboa e é uma associação de direito privado sem fins lucrativos e, como eu já disse, pretende tornar o desenvolvimento de Lisboa sustentável. E a nossa ação assenta em três pilares principais, que é a energia, a água e os materiais, tudo isto numa lógica de economia circular. Aliado à educação, acreditamos que, além do conhecimento técnico e prático, é necessário também educar o público para o qual estamos a trabalhar, no fundo, e sempre que possível aliar alguma inteligência a estes processos, ou seja, há uma tendência das cidades de começarem a ter cada vez mais dados acerca das mais variados parâmetros e a colocação de sensores vários, em vários pontos da cidade, para medição de qualidade de ar, temperatura, etc. Ao termos esses dados e ao trabalharmos, conseguimos ter uma visão muito ampla do que é a cidade nestes três pilares. Claro que é aliado à educação, é importante uma comunicação, também trabalhamos nesse sentido, e sempre que possível vamos buscar o conhecimento e a experiência de parceiros empreendedores de Lisboa. E isto é tudo motivado pela grande base das alterações climáticas, que é um dos principais problemas que sabemos que a humanidade enfrenta. A Lisboa é Nova, diversos associados, tanto entidades ligadas à área de energia, como de mobilidade, transportes, parceiros tecnológicos e académicos, e podem consultar os nossos diversos projetos no nosso site, lisboanova.org. Estamos sempre abertos a sugestões, a possíveis colaborações e a esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir aos cidadãos, e neste caso estou a falar para professores. Finalmente, temos aqui a aquametragem, não sei se ouviram falar desta curta-metragem acerca da água. Ela ganhou um prémio das Nações Unidas, desculpa. É muito giro, muito giro. Ele tem corrido o mundo, muito premiado, e é uma curta-metragem por volta de 6 minutos, que permite a crianças, a famílias, adultos, enfim, toda a gente costuma gostar muito do tipo de animação, e a mensagem que passa é muito clara, muito direta, de uma forma engraçada. A aquametragem tem um irmão mais novo, que tem metade da duração, por volta de 3 minutos, que se chama Girassólis. O Girassólis, como o próprio nome indica, já é uma intervenção mais virada para o Sol. Ele está inserido numa das ferramentas que pretende ajudar a tornar Lisboa uma cidade solar, portanto, trazer a energia solar para Lisboa, que ainda é muito reduzida. No nosso site ou no nosso canal de YouTube podem encontrá-lo, tanto a aquametragem como o Girassólis, e é de livre uso, e é sempre muito bom para nós saber que estes dois filmes são utilizados para ações de formação ou nas escolas para ensinar os alunos acerca destas temáticas.
Eu usei e os meus alunos gostaram muito. Qual deles? O aquametragem, o girassol ainda não conhecia. Pronto. Ok. Sim, esse também é muito, muito giro. Um pouco diferente, teve que ser mais reduzido, mas garanto que também vão gostar muito. Muito bem, então, esta seria a minha agenda. As horas acabaram por ainda estar de acordo com o plano anterior, mas como disse, vamos começar com alguns fundamentos muito simples. Em seguida, exemplos de ferramentas online que permitem tratar relógios de sol. Outros exemplos no exterior, já estruturas consolidadas, e depois práticos, construídos nas escolas ou outro tipo de recursos. E por fim, vamos construir um relógio de sol. Na verdade, vamos construir 3, é um 3 em 1. E eu posso mostrar só para terem ideia. No fim vamos obter algo deste género. Não sei se conseguem ver, mas sim, conseguimos. Aqui é um relógio vertical, depois temos o ponteiro, que é um lápis, e este é um relógio equatorial, e na tábua é o horizontal. A minha missão será mostrar que é super simples fazer isto e depois dar algumas estratégias. Muito bem. O que é um relógio de sol no fundo? Ela não é mais do que aliar a matemática à astronomia para conseguir dividir o dia de forma a que possamos controlar as nossas tarefas. O relógio de sol, o primeiro relógio de sol que se acredita ter existido, remonta a 3.000 anos antes de Cristo. E foi criado pela civilização egípcia. Era algo, como se pode ver nesta figura animada, um obelisco enormíssimo fazia sombra sobre uma estrutura que começou a ser dividida consoante as pessoas se apercebiam de que tinham que fazer alguma coisa nas suas tarefas diárias. E assim conseguiam, mais ou menos, perceber que no dia a seguir, quando a sombra estivesse naquela divisão, se calhar é hora de fazer qualquer coisa. Isto surgiu porque, ao contrário de nós nos nossos dias, antes as pessoas tinham muito tempo e observavam o seu meio ambiente e começaram a perceber, o que para nós talvez seja óbvio e nem pensamos sequer nisso, começaram a perceber-se que as sombras mudam ao longo do dia. A dada altura alguém estava parado e a sombra estava para a direita, ao fim do dia, olha que ela já está à esquerda. Mas porquê é que isto acontece? Além disto, também se começou a perceber, em alguns sítios mais do que noutros, que o Sol, quando estava mais alto no céu, esta posição era diferente ao longo do tempo. E havia um padrão. Ao decorrer dos anos, para nós são anos, na altura eles não sabiam que a Terra girava à volta do Sol, ao longo do tempo percebeu-se que ele andava sempre numa posição que oscilava. E geralmente quando estava mais quente é quando o Sol estava mais alto e quando estava mais frio é quando a sua posição andava muito mais próxima do horizonte. E desta maneira acabaram por perceber que podiam utilizar estes padrões que se repetiam para organizar não só as suas tarefas no dia a dia, como também o seu calendário de cultivos. Como sabemos, os cultivos seguem as estações do ano e as estações do ano acontecem devido ao movimento da Terra à volta do Sol. Não exatamente o movimento da Terra à volta do Sol, mas outra coisa que eu vou falar a seguir. Mas conseguiam aliar as sombras e o estudo da posição do Sol com determinadas espécies que precisavam de cultivar em dada altura. E daqui começaram a surgir então os relógios de Sol. Como se vê na imagem do canto inferior direito, de Stonehenge, muito famoso, acredita-se que terá sido um exemplo também ancestral de relógio de Sol.
nesta perspectiva em particular, o que poderá ter acontecido naquela altura foi, naquele preciso dia, o nascer do sol é o único dia do ano em que o nascer do sol se dá naquela separação entre aquelas pedras. E depois as outras terão sido colocadas de forma a assinalar outro tipo de ocasião. Qual é o dia do ano, já agora? Esta não sei. Ah, É meramente. tá bem. Podia ser assim algum dia especial, início do verão. Possivelmente, talvez equinócios ou solstícios. É só para mostrar que eu estou atenta. Estou a brincar. E como eu referi, isto começa tudo com a apreciação do movimento aparente do Sol no nosso céu. Na verdade, sabemos que não é o Sol que se move à volta da Terra, como dizia o modelo heliocêntrico, mas sim a Terra que se move num movimento de translação em torno do Sol. Além deste movimento de translação, temos também o movimento de rotação que nos dá os dias. Se não existisse este movimento, metade da Terra estava sempre de dia e metade estava sempre de noite. Alguém sabe dizer porque que temos estações do ano? Porque temos o eixo da Terra inclinado e no movimento de translação esse eixo vai se inclinando relativamente ao Sol em posições diferentes. É por aí. A única incorreção é que o eixo é sempre o mesmo. Portanto, Exatamente. ele assim e acaba por ir rodando assim. O que mexe é a posição relativamente ao Sol, não é? E se considerássemos o plano da eclíptica, portanto a eclíptica é a elipse traçada num plano, vamos dizer, horizontal, e a Terra está inclinada a este ângulo, chama-se a declinação. Uhum. E atualmente essa declinação é de 23,5 graus. Considerando que estamos em Portugal, imaginando que a nossa posição em Portugal é mais ou menos aqui, no verão estamos mais expostos ao sol do que no inverno, onde a nossa posição acaba por vir para aqui. Para aqui. Ou seja, por isso é que temos as estações. Portanto, há um hemisfério que, quando estamos próximo do solstício de verão, está muito mais exposto à radiação que chega do Sol do que depois, quando nos afastamos para o solstício de dezembro. Nos equinócios, o que acontece é que as duas metades do planeta Terra vão estar iluminadas de forma igual. Na superfície terrestre, o relógio de Sol é não mais do que uma questão de projeção de sombras, na verdade. E temos que ter em atenção que poderíamos pensar que vamos a caminhar na rua e qualquer sombra pode servir para nos dizer as horas. De alguma forma pode servir, mas temos que ter muito mais conhecimento acerca do local. Para um relógio de sol é necessário perceber a orientação e a inclinação do nosso ponteiro e de que forma é que uma sombra vai ser projetada depois na superfície. Porque temos relógios horizontais, temos relógios verticais, há relógios até esféricos, outros são cilindros e o ponteiro vai sempre projetar uma sombra de forma diferente, daí que é necessário a matemática. E depois é preciso perceber, lá está, a questão do Sol estar durante o nosso inverno muito mais baixo no horizonte e durante o verão muito mais alto. Portanto, as sombras no verão são muito mais curtas, porque o Sol está muito mais alto para uma mesma hora, e no inverno as sombras são muito mais compridas. E temos então a constituição do que é um relógio de sol, não passa de um mostrador que marca as horas e de um ponteiro. Na linguagem de relógio de sol chama-se o gnomon,
que vai fazer a sombra sobre o mostrador. À direita podemos ver alguns exemplos de relógios de sol. Este é o mais comum, é o horizontal, porque o mostrador está na horizontal. Este o equatorial, porque o mostrador está inclinado na colatitude. Colatitude é 90 menos o ângulo de latitude do local. E temos outros muito interessantes que, claro, tornam-se mais complexos de construir à medida que pretendemos ser um pouco mais criativos. Há uma regra de virar para o sul ou para o norte, depois nem sempre é possível aplicar. Se imaginem que há uma parede que não está exatamente virada para o sul, mas eu gostava mesmo muito de lá ter um relógio, aí o relógio tem que considerar essa diferença de orientação da parede e depois fica um pouco mais torto os desenhos. Claro que há paredes onde não é possível sequer pôr um relógio, e há locais que estão completamente sombreados, não há qualquer, até durante o ano, se tivermos um jardim com muitas árvores, jamais podemos pensar em pôr lá um relógio de sol. A principal questão, quando medimos as horas, ou seja, quando olhamos para um relógio de sol e vemos a sombra e percebemos, por esta sombra são 9 horas, por exemplo, da manhã. E depois vamos ver no nosso relógio, espera lá, mas isto não está a bater certo. É de esperar. Por acaso, sabem-me dizer, tem alguma ideia de porque é que se deve esta diferença? Não. A diferença de não corresponder certo a hora com o nosso relógio? Exatamente. Eu já li qualquer coisa, mas não. Ou seja, é a diferença entre a hora legal e aquilo que podemos dizer que é a hora solar. Exatamente. Há três diferenças fundamentais. A primeira tem a ver com o facto de, no nosso tempo civil, digamos assim, na verdade, estamos a tentar dividir os dias em 24 horas certas. No entanto, o dia, em termos astronómicos, ele não chega a ter 24 horas certas. De maneira que, para podermos dividir em 24 horas, acabamos por considerar um sol médio. O sol médio é aquele que, como temos nesta descrição relativamente massiva, era aquele que o movimento iria verificar-se se o eixo da Terra fosse perpendicular à eclíptica, ou seja, não houvesse a tal declinação dos 23,5, e se a órbita, portanto o movimento à volta do Sol, fosse perfeitamente circular, que não é. Ora, traduzindo por miúdos, estamos a falar daquilo que se chama a equação do tempo. Ou seja, temos a questão da excentricidade da órbita, portanto não é uma órbita perfeitamente circular, mas é sim uma elipse, e esta excentricidade mede-nos o afastamento de um círculo perfeito para uma elipse. E é uma elipse em que o Sol não está centrado, certo? Precisamente, exatamente. E depois temos a obliquidade da elíptica, que é a tal questão do ângulo. No seu movimento, a Terra acaba por exemplo, quando estamos no Equador, quando estamos no equinócio da primavera ou de outono, conseguimos ver que a obliquidade da elíptica, portanto, a comparação entre ela estar a 23 graus e um local vai ser 0. E isso verifica-se aqui neste gráfico, que em março, portanto, este workshop está a dar-se a uma semana antes do equinócio de primavera, e vemos o 0. Depois temos, e este gráfico marca-nos também os solstícios, portanto em junho vamos ter aqui outro 0, o solstício de verão, depois temos o equinócio
de outono e novamente depois o solstício de inverno. Já o gráfico azul da órbita, ele é zero quando coincide a circunferência com a elipse. A equação do tempo é depois a soma destas duas curvas, a preto, e vai-nos dar a diferença para a hora legal, um dos parâmetros de diferença para a hora legal, que temos que considerar ao longo do ano. Portanto, é diferente. Hoje estamos a 14 de março, portanto temos que vir aqui cruzar mais ou menos o 14 de março com a linha preta e dá-nos 8, 10. Ou seja, vai haver 8 ou 10 minutos de diferença deste parâmetro para a hora, para transformar a hora solar para a hora legal. Sara, só uma pergunta. Quando fala em hora legal, é hora legal de verão ou de inverno? É isso que é o próximo fator que faz o mais óbvio, talvez, que é a mudança para a hora de verão. No final deste mês, os relógios de sol vão estar enganados mais uma hora. Então temos que ter essa hora a mais em consideração. E a mudança para a hora de verão também dá-se em diferentes alturas para diferentes países. Ok, então o que nos diz é que temos de ter sempre uma legenda junto do nosso relógio solar com aquele gráfico anterior e com a hora legal. Sim, pode ser. E além disso, também ter em consideração a latitude onde se está a construir a longitude onde se está a construir o relógio. Porquê? Porque o fuso horário é feito em referência a um meridiano. No nosso caso, o meridiano de Greenwich. E relativamente a esse meridiano, a nossa longitude é menos 9. Sabe-se que a cada grau de diferença correspondem 4 minutos. Ora, se fizermos 9 vezes 4 dá 36. Então, aqui em baixo temos a equação que nos resume o que é passar da hora solar para a hora legal. Então, imaginando que no nosso relógio estamos a ver são 11 horas e que hoje a diferença da equação do tempo que vimos anteriormente é 9 minutos, a diferença da longitude são 36 minutos, como não estamos em hora de verão, isto é zero, qual é que seria a hora solar? É a nossa hora mais 9 mais 36, é isso? É a hora solar mais 9 mais 36. Para sabermos a hora solar... Era fazer ao contrário. Exatamente. Ou o exercício contrário, se o relógio de sol estiver a dar, por exemplo, 10 horas, exato, o que é que nós podemos esperar ver no nosso relógio? Portanto, seria 10 mais 36 mais 9, eram 10h45. Portanto, a equação do tempo é que é sempre variável, não é? Porque a diferença de longitude... Exatamente, é o facto de termos uma órbita excêntrica e depois termos uma declinação que se altera, uma posição que devido à declinação se altera também ao longo do ano. Outro fator é a orientação perfeita a sul. Neste exemplo aqui, que eu acho muito, muito giro, o senhor tem um relógio de sol de pulso e, claro, ele precisa de uma bússola. Convém saber para onde é que estamos a apontar. Se ele apontar para uma direção que não é do sul, o relógio vai se enganar ainda mais. A verdade é que a bússola dá-nos o sul magnético e o sul magnético é ligeiramente diferente do sul celeste. Uma forma de conseguirmos saber qual é o sul celeste, portanto, é quando o Sol está no seu ponto máximo no céu. Isso, por sua vez, corresponde ao sul. E como é que conseguimos saber? Para já podemos ir, agora conhecendo a equação, podemos saber a que horas se dá o meio-dia solar. Chamamos-lhe meio-dia solar.
Ou então, se tivermos muito tempo, pode ser o caso agora, podemos monitorizar uma estaca e filmá-la ao longo do dia, e quando a sua sombra for a mais curta, vemos qual é a hora e cruzamos até com esta equação e temos ali o nosso meio-dia solar. Então é para aí que temos que orientar o ponteiro do relógio. É no meio-dia solar, é a melhor altura para calibrar um relógio de sol. No sentido contrário da sombra, certo? Sim, de maneira a que ele possa, com a sombra, incidir depois nas linhas das horas. No fundo, temos que orientar para que a sombra seja o maior possível a essa hora. Menor possível. Portanto, a sombra estará a apontar para norte, certo? A sombra irá apontar para norte, exatamente. É a menor sombra, exatamente. Menor. E tal como vimos anteriormente, se fizermos um relógio de sol no inverno e outro no verão, vai ser diferente, mas continua a ser na mesma altura a hora do dia em que a sombra é mais pequena. Ou seja, é giro até fazer a experiência ao longo do dia e fazer o traçado da sombra. Exatamente. Portanto, os tais vídeos que nós gostaríamos de receber era um bocadinho a mostrar isso. Os miúdos que andam nos escuteiros, já não sei se é muito comum, eles aprendem, com estes conceitos, aprendem a saber para onde é o sul também. Uhum. E há outras estratégias que se podem adotar. Bom, então, passando aqui um bocadinho agora aos exemplos, estes são aqueles que eu acho mais interessantes e vêm em diferentes fontes. Portanto, temos o nosso amigo YouTube, não podia faltar. Há imensos tutoriais sobre como construir todos os tipos de relógio de sol com materiais diferentes. Há coisas muito giras. E eu trouxe aqui este exemplo em particular desta senhora, que eu não sei, eu não tenho a certeza, mas parecia-me que ela era professora quando vi este vídeo. O que ela fez foi, com um pequeno espelho que colocou na janela, ao longo do ano, quando era meio-dia solar, ela foi ver a reflexão da luz do sol que saía do espelho e ia bater num ponto da sala. Então, ao longo do ano, ela foi todos os dias ao meio-dia solar marcar no teto, nas paredes, onde quer que aquilo refletisse, ela marcava. E então, por isso é que consegue ter estas diferentes posições, todas escritas nas paredes. Ou seja, isto marca todos os meios-dias solares do ano. E ela fez na sua sala de aula, já não tenho bem certeza se era sala de aula, mas é muito giro. E marcou também datas pessoais ou dos alunos ao longo destas órbitas. Depois temos visível do Google Maps estruturas maiores do que 1 metro cúbico. Estas têm muito mais e as pessoas podem participar nelas, elas podem ser o relógio de sol. Vou tentar abrir aqui o link para vos mostrar um pouco, é muito, muito engraçado. Ora, isto é na França, num sítio que parece ser lindíssimo. E temos aqui um relógio onde a pessoa vai ser o ponteiro, portanto, coloca-se aqui no meio, neste ponto. Nós estamos a ver, Sara. Não conseguem? Estamos a ver o PowerPoint, se calhar tem que baixar o PowerPoint. Ok, como é que eu faço isto? Ai. Já estou. Talvez minimizar o PowerPoint, não sei, para entrar o ecrã do browser. Ou assim, então é abrir e voltar a compartilhar. Já sei. Pois. Agora sim. Agora sim, sim. Então, exato, isto é o tal relógio de sol, visível, fotografia aérea, e as pessoas podem colocar-se aqui no meio e elas próprias são o ponteiro.
Portanto, como se vê, as sombras estão todas para o mesmo lado, obviamente. Colocando uma pessoa aqui, ficávamos a perceber que seria 1h da tarde. Giro. Portanto, sendo este para este lado, a sombra está para oeste. Ah, que engraçado. Este tipo de relógio chama-se analemático. Tem uma construção um pouco mais complexa, mas a pessoa é o ponteiro e depois a sua posição relativamente ao centro do relógio, onde o ponteiro está, tem que mudar. Normalmente tem no piso a indicar os meses e consoante o mês a pessoa coloca-se lá e faz a sombra adequada. Ok, estamos na apresentação. Certo. Sim, sim. Outra aplicação muito gira é aqui a da Sociedade de Relógios de Sol Britânica. Eles são absolutamente loucos por relógios de sol. E neste website tem um mapa muito engraçado sobre o número de relógios de sol por localização, que são as centenas. Em cada parque há um relógio de sol. E é sempre muito curioso ver um país com tão pouco sol. Por isso é que valorizam tanto. É sinal de que dão valor a um recurso que tem muito pouco. Exato. E os países mais quentes deviam esquecer-se um pouco disso. Depois, temos aqui algo que pode ajudar também na vossa construção de relógio de sol com os alunos, que é o software Shadows Pro. Ele tem um módulo, um componente que permite fazer relógios de sol dos vários tipos e é também educativo. Vale a pena, ele é pago, mas eu julgo que tem uma demonstração, um trial, não sei de quantas semanas. Geralmente ele permite fazer o relógio, só não o deixa gravar. Mas vale a pena explorar e talvez também vídeos de tutorial acerca deste software. É muito bom. Agora, alguns exemplos práticos. Aqui temos um relógio de sol que existia ao pé do Mosteiro dos Jerónimos, que era a âncora. Atualmente ela está... Já não existe. Já não está o Jardim. Só existe a âncora. é. E depois é só relevado, sem nada. Portanto, enquanto o jardineiro era um entusiasta do tempo e do sol, houve relógio. Mas infelizmente agora já não há. Aqui temos um exemplo no OAL, que é o Observatório Astronómico de Lisboa. Conhecem? Não. Não, também não. Então pode ser um local muito interessante, eventualmente levarem os vossos alunos numa visita ou como visita pessoal com as vossas famílias. Aprende-se muito sobre astronomia, é possível visitar o interior do observatório e é lá que se estabelece a hora legal. Este exemplo de relógio está no jardim exterior do observatório, mas segundo dizem o ponteiro foi roubado. Espetáculo. Infelizmente, lá está, é mais uma coisa que nos vossos projetos podem tentar considerar que é algo impossível de roubar. Pronto, tudo o que é coisas públicas estão sempre sujeitas a vandalismo e a roubo, é incompatível. Mas também aconselho muito a visitarem o site do OAL. Tem alguma teoria, alguma que eu vou explicar aqui, mas em mais detalhe, e mais algumas coisas acerca de tempo e relógios de sol, até porque é deles um projeto muito interessante chamado Sombras do Tempo, de português, acerca de tempo, relógios de sol, é o melhor recurso, diria eu.
de forma muito, muito simples e tem as instruções passo a passo. As instruções para o relógio horizontal que estão no regulamento do concurso foram também retiradas lá, adaptadas, mas foram retiradas lá. Há pouco eu falava acerca de uma fachada que poderia ter um relógio de sol. Este exemplo julgo eu ser na Alemanha ou Áustria, algo por aí. É uma forma artística de integrar um relógio num edifício. Uma pintura muito, muito cuidada e o ponteiro depois faz a sombra. Creio que quando vemos que o relógio é simétrico, parece ser aqui o caso, as horas estão marcadas nesta faixa. Não pode até dizer os meses. Quando o relógio é simétrico, geralmente temos uma fachada virada ao meio-dia. Este tipo de coisas também nos dizem um bocadinho acerca do próprio edifício, por exemplo. Disse virado ao meio-dia? Desculpe, virado para sul. Ok, É do sul. Aqui tenho um exemplo de um relógio de sol analomático, semelhante ao que mostrei no Google Maps, mas este tem uma particularidade de ter sido feito pelos alunos numa escola e foi pintado no recinto, no pavimento. Portanto, este miúdo está sobre o mês de junho, janeiro, fevereiro, novembro, pai. Novembro, sim. Infelizmente a fotografia não mostra qualquer sombra, porque provavelmente é uma fotografia do Reino Unido e não havia sol. A sombra iria ser projetada sobre os números que indicam as horas. Portanto, estes dois garotos estão provavelmente onde estaria a sombra, talvez, delas. E como podemos ver, há duas faixas de números, uma azul e outra vermelho. Aqui temos 10 e aqui temos 11. A hora de verão e de inverno. Exatamente. Exatamente. A própria cor nos indicou que... Este é muito engraçado para pintar nos recreios, não é? Porque considera logo os meses e também a variação ao longo do ano. Exatamente, é muito giro. Poderia, na altura, quando fizemos o regulamento, pensou-se em um destes. Só que em termos da exposição e depois de ficar no espaço público já inviabilizava. Pois. Mas de qualquer forma é sempre algo que pode ser sugerido para decorar a escola e didático. Finalmente, em termos de recursos, há kits online. Este site tem alguns, há vários. E aqui podemos ver a parafernália de possíveis relógios que é possível, que dá para fazer. Desde o mais simples horizontal até temos cruzes, enfim, temos um CD, pode dar, neste caso ele já não vai dar a sombra, vai dar um feixe de luz, devido ao material do CD ele dá-nos um feixezinho de luz quando incide a luz nele, e temos muitos outros exemplos, vale a pena explorar. Esse que está a mostrar aí desse pilar, essa imagem do meio, está no coreto de Carnide, exatamente. Okay. É um bebedouro que utiliza o gnomon como o repuxo da água. Muito gira, não sabia que era aí, mas... Mas já feito, quer dizer, já é um bebedouro mesmo. Ter sido, tiraram a ideia. Podia dar para e o bebedouro ficaria no centro do ponteiro. Este grupo de fotografias pertence ao concurso Padre Himalaia, de 2004. Não sei se conhecem este concurso. Sim, aliás, nós ficámos, Sara, de contactar o David Loureiro, o engenheiro David Loureiro. Não sei se, pronto, deve saber que ele é originalmente a pessoa que lançou o Padre Himalaia. Ele trabalhou connosco e com as ecoescolas durante um período, nessa altura,
do projeto. E agora, curiosamente, voltou a contactar-nos e eu disse, e portanto ficámos de facto de o contactar para eu participar também neste projeto como júri. Exato, o David Loureiro é sem dúvida uma das pessoas que vem logo à ideia quando se fala em relógios de sol aqui na zona. Chegámos a ter algumas conversas com ele, depois optámos por simplificar um pouco e depois na altura de fazer a deliberação sobre os projetos recebidos ele teria certamente que lá estar. E pronto, retomando a questão do concurso Padre Himalaia, isto aconteceu em 2004, 2005 e 2006 e o escalão das escolas primárias é que submetia relógios de sol a concurso. Como se pode ver, há coisas muito, muito giras. Para já, por exemplo, temos uma escola primária que decidiu fazer algo em materiais mais robustos e afixou na sua parede. Depois tem o tal bebedouro, um projeto, e dependendo das turmas, portanto, sendo o primário, pode ir do primeiro ao quarto, portanto, à partida o primeiro ano faz estes mais simples, onde depois aprimora pelos desenhos e pela decoração, e os mais velhinhos talvez façam este aqui com a ajuda dos adultos, mas já envolve cortar madeira, fazer e com outro tipo de material. Alguns aproveitavam bancos para fazer o mostrador e depois o ponteiro podia ser qualquer coisa. E é possível ser muito criativo e é isso que estamos deste lado à espera, sendo que gostávamos de ir um pouco mais além, portanto, além da concepção técnica do relógio estar certa, que ele fosse dentro de uma temática e que além de nos dar as horas nos desse mais qualquer coisa. Mais para não limitar a imaginação, mas tentar que o relógio vá além da sua componente matemática e do tempo e seja algo mais.